que a paz do Divino Mestre possa envolver os nossos corações, possamos sentir a sua paz, o seu amor, preenchendo esse nosso coração, renovando a nossa fé e a nossa esperança, a fim de que saiamos daqui fortalecidos para a vivência no mundo, a exemplificação com o Cristo no mundo, no contexto em que estivermos inseridos. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus traz uma série de orientações aos seus discípulos, àqueles que, de certo modo, já despertaram para a necessidade de incorporarem a mensagem do Evangelho em suas vidas, trazendo aí um novo sentido, um novo propósito, uma nova dimensão do que seja viver, de quais sejam os nossos compromissos para com a vida, para com nós mesmos, para com Deus, para com os nossos semelhantes. E há uma dessas orientações que sempre nos pareceu interessantes e que aqui vai trazer, digamos, a inspiração da nossa reflexão nesta manhã. Em determinado momento, no capítulo 10 de Mateus, versículo 8, Jesus se volta aos seus discípulos e traz uma série de orientações curtas e práticas, começando a dizer: curai os enfermos, limpai os leprosos, erguei ou ressuscitai os mortos. E a gente ficava a meditar acerca dessa orientação sobre ressuscitar os mortos. O que seja isso? Porque aprendemos, sobretudo pela ótica da doutrina espírita, que no Evangelho não há ali a descrição de milagres no sentido comum que o termo tem, isto é, derrogação das leis divinas, como que se Jesus tivesse efetivamente trazido novamente à vida alguém que efetivamente já tinha morrido, alguém que já tinha efetivamente desconectado-se do corpo físico. Ensinam-nos os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, que isto não é possível. Uma vez rompidos os liames que unem a alma, o espírito ao corpo físico, a vida naquele corpo físico não é mais possível, e ele está, portanto, destinado à renovação natural da vida. E a gente vai aprendendo então que os casos de ressurreição narrados no Evangelho não são milagres propriamente ditos. Podem ser, sim, milagres no sentido de que são fatos admiráveis, que denotam aí a grandeza da mensagem de Jesus, que vai trazendo uma vida nova àqueles que têm contato com essa mensagem, mas não milagres naquele sentido mais, digamos, ingênuo do termo. Então a gente queria refletir nessa manhã, inspirados até numa lição ou num estudo que temos feito em nosso grupo em São Carlos, no NEB, acerca de como se dá esse processo de ressuscitar os mortos. Mortos que podem estar vinculados à nossa própria vida, mortos que encontramos aí, que está caminhando pelo mundo. O que Jesus quer dizer com essa ressurreição dos mortos? Qual é essa orientação que Ele nos dá para que no mundo, em nossas atividades cotidianas, possamos trazer novamente à vida esses mortos? Então a gente tomou por base para a nossa análise a lição que temos estudado já há algum tempo em nosso grupo de estudos, o NEP, à luz da doutrina espírita, é claro, que se encontra narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Uma lição intitulada A Ressurreição do Filho da Viúva de Naim. Uma passagem muito interessante, mas que aqui traremos a ela pela ótica do Espírito, pela ótica que a doutrina espírita nos permite enxergar as lições de Jesus, explicando muito das alegorias, das representações simbólicas que ele temos. Aqui nós vamos enxergar essa passagem com uma visão muito diferente, talvez, daquela costumeira. Para a gente descrever primeiramente a passagem, basta lembrar, e depois quem quiser pode ler de maneira mais aprofundada, mas alguns pontos são essenciais para que possamos entender a passagem. Narra ali o evangelista Lucas o caso de um encontro de Jesus com uma viúva. Essa viúva que havia perdido o seu filho, jovem ainda, e estava ali no processo de, digamos, levar ou transportar aquele esquife, aquele caixão até o local onde ele seria sepultado. Estava, portanto, ela, mais alguns indivíduos daquela cidade, acompanhando aquela caminhada,
estavam já à porta da cidade quando encontram ali Jesus e os seus discípulos, que vinham em sentido oposto. Jesus então aproxima-se daquela viúva e se dá então a passagem. Jesus aproxima-se daquele esquife, toca aquele esquife, volta-se ao jovem e diz então a ele: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E então diz o texto, o jovem levanta-se, senta-se e começa a falar. E Jesus então dá novamente a sua mão, a sua mãe, e toda a turba que ele estava ao redor daquele acontecimento fica então maravilhada, extasiada com o fato em si. Então, num primeiro momento, parece-nos uma narrativa apenas de um acontecimento que se deu ali, né? Aquele jovem que certamente não estava efetivamente morto, deveria estar, como no caso de Lázaro, por exemplo, com alguma enfermidade que aparentasse a condição de morte. Por exemplo, no caso de Lázaro, diz-nos Bezerra de Menezes, no livro de Ivone, Recordações da Mediunidade, no capítulo 1, que ele tinha um grave processo de catalepsia decorrente de conflitos que ele vivia, que o levaram àquela condição e que Jesus então o traz novamente à vida por meio do seu poderoso magnetismo. Então, não uma morte efetiva, mas enfim, buscamos aqui hoje olhar para essa lição num sentido diferente, fazendo a conexão dela com aquela orientação de Jesus lá em Mateus 10, erguei os mortos, ressuscitai os mortos. Mas como temos aprendido nesses estudos minuciosos do Evangelho, especialmente com Emmanuel, especialmente com o seu Honório, existem alguns elementos que vão nos dando algumas pistas para a gente entender os símbolos por trás de cada lição de Jesus. Cada gesto, cada palavra de Jesus trazia consigo também uma lição, uma orientação. Nada do que Jesus fez era destituído de sentido, nos diz Emmanuel. Cada gesto, cada postura de Jesus ou cada silêncio de Jesus tem muito a nos dizer, e não é diferente aqui. Até mesmo os locais onde cada passagem se davam tinham também uma representação simbólica, porque muitas vezes estavam associados a condições do Espírito, a posturas adotadas pelo Espírito perante a vida. É assim, por exemplo, que na linguagem simbólica do Evangelho, os montes vão representar momentos de elevação espiritual. Jesus orava nos montes, não que fosse preciso fazê-lo, mas queria ele representar com isso que o monte, ou que a oração, é um momento de elevação espiritual. E assim, em contrapartida, se os montes representavam a elevação espiritual, os vales representavam, por outro lado, aqueles momentos de afastamento, desconexão com a nossa espiritualidade, de apego à materialidade. Um exemplo disso é a cidade de Jericó, que ficava num vale bem mais baixo do que Jerusalém e servia, portanto, de símbolo para representar essa vida ainda muito apegada à materialidade, muito apegada ainda à experiência sensorial, o que leva muitas vezes à cegueira e à estagnação. Basta lembrar o caso do cego de Jericó, que estava à margem da estrada, cego para a verdadeira dimensão do que seja a vida. Então, as cidades, os locais, as condições representavam estados de espírito. E Jesus escolhia muito pontualmente esses locais para transmitir também lições. Até mesmo os nomes das cidades tinham uma representação. Por exemplo, Jerusalém, em hebraico, Yerushalayim, cidade da paz. Jerusalém era uma representação daquela elevação máxima da alma, encaminhando-se para Deus. Por isso o ápice do Evangelho ali se dá. Jesus demonstrando-nos como que compete-nos a todos nós subir a montanha ascensional com a nossa cruz aos ombros em direção à eterna ressurreição. Isto é, em direção a essa comunhão mais perfeita, mais integral, mais profunda com Deus. Jerusalém, portanto, era a cidadela da paz. Jericó, por outro lado, perfume. Esse é o significado em hebraico do seu nome, denotando esse perfume das sensações que muitas vezes encanta a alma e a faz adormecer nas ilusões por longo tempo. Então, os próprios nomes têm significados a nos trazer. Quando a gente começa a perceber isso, o Evangelho vai ganhando uma outra dimensão completamente diferente.
muito mais profunda e muito mais significativa, porque ele deixa de ser apenas a narrativa de fatos, de acontecimentos que se deram há 2000 anos atrás e passam a representar agora fatos cotidianos, experiências nossas no dia a dia da vida, condições em que nos encontramos na nossa jornada pela vida física. E aqui é o que nós gostaríamos de fazer com essa passagem dessa mulher viúva em Naim, com esse jovem ali morto, sendo transportado, sendo carregado por aqueles que acompanhavam aquela mulher. Então, o primeiro ponto aqui para a gente começar a entender essa passagem num novo sentido é refletir sobre, primeiro, a posição de Naim e, segundo, também o próprio nome de Naim, o que ele representava, porque isso já vai trazer para nós algumas das pistas para a gente olhar e entender essa viúva e esse jovem ali morto numa nova dimensão. Naim ficava numa depressão, aos pés do Monte Tabor, como já nos dizer que representava ali uma condição de alma, um estado de espírito, de certo modo desvinculado da espiritualidade ou das elevações espirituais. Um estado de vida mais vinculado à terra, ao rasteiro, à materialidade, aquilo que nos prende ainda, digamos, às paixões e tudo que decorre desse apego à materialidade. Mais do que isso, o nome Naim vem, de certo modo, reforçar essa ideia. Naim, em hebraico, significa, ou tem dois significados. O primeiro deles, Naim pode significar prados ou pastos. O segundo dele, agradável. Em outras palavras, uma vida agradável. Como que a gente pode extrair aí um sentido que se conecte com essa ideia de algo que está, digamos, num vale espiritual? Estamos falando aqui de uma sociedade agropastoril, de uma sociedade que pautava a prosperidade muitas vezes na prosperidade do seu rebanho. De modo que ter muitos pastos, ter muitos prados, era um sinal, uma representação de uma vida, de certo modo, próspera, abundante, onde as provisões materiais não faltavam, onde os recursos materiais eram abundantes. Uma vida, portanto, agradável, de facilidades do mundo, de facilidades terrestres. É mais ou menos essa a ideia que Naim quer nos passar. Uma vida muito vinculada à materialidade, onde as sensações são atendidas, onde os recursos não faltam e onde, portanto, a alma muitas vezes permanece ali estagnada, presa a essa materialidade sem fazer esse movimento de ascensão em sentido mais elevado, buscando subir o monte da espiritualidade, buscando alçar novos voos do pensamento. Quantas almas aí não estão no mundo nessa condição? Uma vida de facilidades, uma vida de muitas sensações, mas ainda muito distantes da legítima vida, da vida abundante para a qual Cristo vem nos despertar, do desenvolvimento dos nossos potenciais e valores espirituais que são relegados a segundo plano, porque direcionamos toda a nossa energia a essas buscas materiais. E assim abafamos o desenvolvimento de muitas virtudes, de muitos potenciais do nosso espírito que, por não encontrar dificuldades maiores, permanece como que estagnado. É o que Jesus, por exemplo, nos fala na parábola do semeador, aquele terceiro tipo de solo, o solo com espinhos, os espinhos que abafavam a plantinha nascente do Evangelho. Ao explicar a parábola, dirá Jesus: esses espinhos são os interesses do mundo, as ansiedades do século, isto é, aquelas almas que, absorvidas pela vida material, abafam o florescimento das virtudes e dos potenciais da vida imortal. Espinhos que consomem a energia da alma que poderia ser direcionada, ou melhor, canalizada, ao desenvolvimento e à busca dos valores do Espírito. Já são muitas vezes almas férteis, porque ali crescem ao menos os espinhos, mas é uma questão de escolha. Preferem dar mais valor àquilo que lhes toca mais aos sentidos, aquilo que traz um prazer mais imediato, do que aquele desenvolvimento de uma alegria mais perene, que demanda mais esforço, mas que em recompensa é mais duradoura, é mais profunda. É isso, portanto, que Naim quer representar, uma condição de alma de apego à materialidade.
em que muitas vezes nos desvinculamos do nosso compromisso com o Criador, de renovação, em que muitas vezes sequer pensamos nele, sequer pensamos nas suas leis, sequer nos propomos a compreendê-las para melhor praticá-las e vivê-las em nossa vida. É uma vida, portanto, em que nos distanciamos do nosso Pai, em que nos distanciamos do nosso propósito divino, em que nos esquecemos dele, em que, de certo modo, adormecemos, em que, de certo modo, morremos para a vida em sentido mais amplo. E aí a gente entende melhor também o símbolo da viúva, que pode ser aqui entendida como essa condição da alma, desconectada do Criador. Porque na linguagem bíblica, como se representava a união efetiva da alma com o seu Criador? Desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo. A representação mais comum desse processo de união era a representação de um casamento, em que a alma seria a noiva, a mulher, e o Deus, o Criador, seria o homem, o noivo. Aí a gente entende o símbolo da viúva. É o que Jesus também diz à mulher samaritana, que caminhava aquele deserto, e Jesus começa a lhe dizer: tivestes até agora muitos maridos, mas nenhum destes de fato foi o seu marido. Fazia ali Jesus uma referência aos inúmeros ídolos que a alma humana cria, mas que não são capazes efetivamente de lhe trazer estabilidade, paz, porque não são a união efetiva que todos buscamos. Em hebraico, a palavra Baal significa ao mesmo tempo marido, como também Senhor. Então Jesus faz um jogo com essa palavra, dizendo que aqueles muitos maridos que ela teve, na verdade, eram uma representação daqueles muitos ídolos que a alma vai criando na sua trajetória evolutiva. Por exemplo, o ídolo do dinheiro, o ídolo do poder, o ídolo da fama. Todos ídolos que adoramos, mas que não trazem a nós, não nos trazem efetivamente a saciedade que a nossa alma busca, a água que possa efetivamente matar a nossa sede. É o que ele está dizendo àquela mulher. Até então, sente sede e vem buscar nesse poço, porque ainda não estabeleceu a união definitiva com o verdadeiro marido, digamos assim, com o Criador, porque só essa união pode efetivamente saciar a sede da nossa alma. Quem descobrir isso, nunca mais terá sede. E Jesus fala aquilo justamente no entorno de um poço, trazendo-nos aí um novo símbolo também, porque em geral naquela cultura, o encontro ao redor de um poço representava o quê? O prenúncio de um casamento. Assim foi com Moisés, que encontrou a sua noiva à beira de um poço. Assim foi com o patriarca Isaac, que encontrou a sua noiva à beira de um poço. Então o encontro à beira de um poço, o que era corriqueiro naquela cultura, porque era ali que os jovens e as jovens poderiam se encontrar, era um prenúncio de um casamento. Jesus então encontra aquela alma à beira de um poço, como a dizer que ele vinha estabelecer o casamento, a união definitiva da alma com Deus. Por isso, diz João Batista, quando olha para Jesus, o amigo do noivo se alegra quando vê o noivo junto da noiva, Jesus junto da humanidade. Jesus veio representar junto à criatura humana o Criador, estabelecendo essa união definitiva para todo sempre. Por isso a tarefa de Jesus começa num casamento, nas bodas de Caná, como a representar que o Evangelho é essa união definitiva que vem se estabelecer. Portanto, o casamento, essa união entre Deus e a criatura, era representado pelo casamento, e é o que a gente vê nessa passagem. A alma viúva, a alma desconectada do seu propósito divino, a alma desconectada desse seu companheiro para a eternidade. É o que muitas vezes somos levados a vivenciar quando estamos em Naim, de tal modo apegados à vivência material, que esquecemos-nos dessa vida mais abrangente que nos convida, que nos acena e que nos traz uma nova dimensão do que seja o nosso propósito. Mais do que isso, assim nós podemos também entender melhor o que representa ali aquele jovem morto, senão uma representação dessa condição da alma de estagnação, porque nós somos filhos de nós mesmos, somos filhos de nossas escolhas, de nossas ações, de nossos pensamentos.
Mas quando estagnamos, deixamos de criar esse ser novo, deixamos de nos renovar, deixamos de lado ou abandonamos essa nossa juventude, que muito mais que uma condição de corpo físico, representa uma condição de alma, aberta à renovação, aberta à transformação. Quando estagnamos, portanto, de certo modo, matamos a nossa juventude interior, que é essa condição da alma sempre aberta à renovação, sempre aberta a novas ideias, sempre aberta ao progresso. Nosso jovem interior, portanto, está morto quando nós estagnamos e deixamos de caminhar em direção ao nosso destino. A passagem, então, ganha um novo sentido. Agora, aquele jovem ali morto, que se torna, portanto, um fardo, porque a estagnação é um fardo. Estamos parados, sendo que a vida, toda a criação é movimento, renovação e progresso constantes. Estarmos parados, estagnados, representa para nós um fardo a ser carregado. Representa, portanto, essa estagnação da nossa alma. É isso que agora a gente enxerga nessa passagem. Uma alma que, perdendo o sentido da vida, mergulhada nas ilusões da matéria, adormece, perde a vida em sentido mais profundo. E é isso que Jesus vem justamente resgatar em nós. Resgatar essa juventude em nós adormecida. Resgatar em nós esse propósito de renovação constante. Trazer novamente à vida esse jovem que se perdeu pela desconexão com o sentido divino. Esse jovem que há em todos nós, que independe de idade física e que precisa estar sempre vivo, porque essa é a condição do espírito que está atento ao movimento da vida. Porque há que se fazer aqui uma diferenciação em sentido espiritual do que seja estar vivo e do que seja estar morto. Há uma mensagem de Emmanuel no livro Coragem, capítulo 32, intitulada Vida e Morte, em que Emmanuel começa dizendo assim: a vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Toda vez, portanto, que a nossa alma cai numa dessas condições, em algum aspecto da nossa vida, da nossa experiência, estamos naquele ponto de nossa alma mortos. A juventude ali morreu e se torna, portanto, um fardo a ser carregado. Jesus vem nos convidar à vida nova, dizendo: deixa que os mortos carreguem os seus mortos, porque nós somos convidados a ser vivos, porque nós somos convidados a identificar esses pontos mortos em nós, esses pontos onde a nossa alma estagnou, e trazê-los novamente à vida pelo contato amoroso de Jesus. Porque chega o momento em nossa alma que percebemos o quão grande é esse fardo dos pontos mortos que aqui trazemos. O quanto é pesado carregar esses esquifes interiores. Chega um ponto em que saturamos-nos desse modo de vida em Naim, e então buscamos algo novo. Em geral, é a dor que nos faz buscar esse algo novo. É o que estaria representado também na dor daquela viúva, da alma desconectada de Deus, que sente essa dor íntima de algo que lhe falta e que, portanto, busca sair da cidade, porque Jesus a encontra nas portas da cidade. Jesus vem buscar essas almas que, já saturadas daquele antigo modelo de vida, buscam algo novo, algo que agora as possa satisfazer. Jesus vem buscar um Saulo às portas de Damasco, que já saía daquelas ilusões de poder, de prestígio, que já estava em sua alma saturado daquilo. Jesus vem às portas da cidade buscá-lo. Jesus vai buscar uma alma de uma Madalena, que também já se saturava da vida em Naim. Ela que vivia vinculada à materialidade, à sensualidade, às fortunas, ao prestígio, mas aquilo já não mais a satisfazia. Embora usufruindo todos os dias do carinho de muitos que ali passavam, a sua alma permanecia sedenta. E é então que, estando às portas da cidade, ela encontra Jesus. Porque assim é. Chega um momento para a alma em que ela não mais suporta esse peso dos pontos mortos, desses esquifes interiores, e ela busca então sair daquela cidade. É então que Jesus vem em nossa direção.
É quando a alma agora se dispõe a uma nova vida, se abre ao influxo da renovação do alto. E é então que Jesus aparece. E é então que, tem o texto, ou diz o texto, Jesus já chega mais em nós. E chegando-se, tocou o esquife. Porque assim é. Só existe o toque quando existe a abertura de ambas as partes. Jesus só consegue realmente se aproximar de nós quando nós buscamos nos aproximar dele. Como diz o apóstolo Tiago na sua carta, de maneira muito bonita, no capítulo 4, versículo 8: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Traduzindo aqui, ou trazendo, fazendo analogia para o caso de Jesus, achegai-vos ao Mestre e ele se achegará a vós. Porque ele não pode só da parte dele fazer esse movimento. É preciso encontrar em nós também essa receptividade, esse movimento de deixarmos Anaim em busca de algo novo. E é então que ocorre o toque, porque Jesus efetivamente só consegue tocar a nossa vida, trazendo-nos uma vida nova, trazendo-nos a ressurreição dessa juventude interior, a partir do momento em que nos abrimos a esse toque. Me lembro aqui de outra passagem muito bela, que vai nos exemplificar exatamente isso. Marcos capítulo 5, o toque de Jesus, ou o toque da mulher hemorroísta em Jesus. Jesus, do meio da multidão, que procurava-o buscando a cura, procurava-o buscando milagres, mas em meio a toda aquela multidão que o espremia, Jesus em determinado momento para e diz: alguém me tocou. Todos o tocavam, mas ele diz: alguém me tocou. Pedro então, sem entender o que acontecia, mas Senhor, todo mundo te aperta, todo mundo te espreme, como é que você diz alguém me tocou? Está todo mundo te tocando. Mas Jesus então diz: não, alguém me tocou porque eu senti sair de mim virtude. Eu senti que saiu de mim um poder. Ou seja, em todas aquelas almas que ali estavam, só uma efetivamente tocou Cristo. Porque só aquela estava fazendo o movimento interno, por vencer toda aquela sua multidão interior, a fim de aproximar-se de Jesus. Só que ela havia feito um grande movimento interno, por deixar a antiga condição em busca da renovação com Jesus. Só uma alma ali estava efetivamente aberta à transformação com Cristo. E ela então cria como que um potencial que permite o fluxo da energia do Cristo em direção a ela, como numa corrente elétrica, onde há o potencial, a diferença de potencial, onde há abertura, a corrente flui, é natural, é da lei. Quando não criamos, quando estamos na posição de estagnação, fechados nas velhas ideias, cristalizados nos velhos hábitos, embora a corrente do Cristo busque nos alcançar, ela encontra ali como que isolantes. Como André Luiz, por exemplo, percebeu no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando vai comparar um serviço de passes, e vê que em algumas almas toda a energia do passista era logo refratada. Então ele pergunta: mas o que está acontecendo? E o benfeitor apenas diz: ora, André Luiz, a fé é essa condição da alma que positiva a condição necessária, a ambiência interior necessária para que a corrente vivificante possa auxiliar a alma. Aqueles, porém, que vão ao passe, por exemplo, completamente irredutíveis, completamente fechados a qualquer mudança e renovação, atuam como isolantes. Embora a corrente os alcance, não consegue trazer novamente à vida, porque são isolantes. Então é assim que se dá o toque, e é o que a passagem nos diz. Jesus achega-se, aproxima-se, toca aquele esquife, e então se dá uma vida nova. Aqui eu me recordo, portanto, de uma mensagem muito bonita da benfeitora Sheila, no livro Passos da Vida, capítulo 28, em que ela vai falar justamente acerca desses pontos mortos que todos trazemos e que precisamos atentar, precisamos cuidar, a fim de que se façam vida nova em nossas almas. Porque quantas almas não seguem aí a caminhar pelo mundo sob o peso, sob o fardo desses pontos mortos que representam aí mágoas, cristalizações da alma, todos esses pontos que nos bloqueiam, nos impedem de sentir uma vida efetivamente renovada.
Jesus, com o toque do seu evangelho, vem justamente atuar nesses pontos. Diz o texto, quando Jesus toca o esquife, os carregadores pararam. Jesus vem atuar naquilo que em nós sustenta esses pontos mortos. Jesus vem atuar e remover em nós os vícios, o orgulho, o egoísmo, que são os sustentadores desses pontos mortos de nossa alma. E é o que diz Sheila nessa mensagem: todos trazemos do pretérito pontos mortos que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres, para a abençoada missão que nos é reservada. Amarguras, pesares, dissabores, desencantos são regiões traumatizadas da nossa alma, que nos compete sanar, utilizando os antissépticos da bondade, do perdão, do sacrifício e da renúncia. Então, nessa vida, digamos, desconectada do propósito divino, na condição de viúvas e viúvos de Deus, quantos não são esses pontos mortos que encontramos, que são ali sustentados por amarguras, dissabores, mágoas, e tudo isso vinculado ao quê? Senão a essa vida ainda muito apegada à materialidade, que tem um compromisso direto com o egoísmo, que alimenta em nós todos os vícios. Tudo decorre, em última instância, disso. Do egoísmo, que alimenta o materialismo, que alimenta a vaidade, que alimenta a inveja, que alimenta a cobiça, que cria as mágoas, as frustrações, as decepções. Tudo, em última instância, está vinculado a esse afastamento da alma de Deus, dos propósitos mais elevados da espiritualidade. E isso se torna dentro de nós nessas forças que carregam esses pontos mortos, que são pesados, que são difíceis de transportar. Já pensamos no peso que é seguir vida afora, transportando o peso de mágoas? O quanto a vida não se torna pesada? Já meditamos no quanto é dolorosa, pesada uma vida, digamos, aflita pela inveja e pelo ciúme? Pelos maus pendores, pelos vícios que todos trazemos? O quanto isso nos consome de energia esta que poderia estar sendo aplicada no bem, na renovação de nós e dos outros. Por isso Jesus nos conclama uma vida nova, a renovar em nós essa juventude comprometida com a renovação constante, como diz o apóstolo Paulo, a sermos em Cristo novas criaturas. Porque é isso que os Espíritos querem dizer no capítulo 18 do livro A Gênesis, quando falam de geração nova. Não falam apenas dos Espíritos novos que encarnam, estão falando de todos aqueles que se propõem aqui a serem uma nova geração, novos seres, filhos de si mesmos, de escolhas melhores, de buscas melhores, porque todos somos filhos de nós mesmos. Por isso Jesus diz também que vem com o seu evangelho trazer um conflito entre pai e filho, mãe e filha. Muitas vezes olhamos para essa fala de Jesus apenas do contexto do lar, mas internamente, quando Jesus coloca em conflito aquilo que nós queremos ser com aquilo que somos, os novos ideais com os antigos hábitos, o pai com o filho, internamente. É essa juventude, o filho nosso que precisa voltar à vida, ao toque de Jesus, a nova geração, ser nova criatura em Cristo. É isso que eles estão dizendo aqui. E Sheila prossegue: estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Rendamo-nos à serenidade e à paciência, no serviço infatigável do bem com Cristo de Deus, porque o Mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. O Mestre da ressurreição, que vem trazer novamente à vida aquilo em nossa alma que havia estacionado, tornar-nos esses jovens perenes, trazer-nos essa juventude constante, contínua, essa disposição sempre renovada de trabalhar e de servir, atuando nos carregadores desses pontos mortos e aplicando ali
o antisséptico, o antídoto da bondade, do sacrifício, da renúncia, do perdão. Porque o que mantém vivos, ou melhor, o que mantém mortos em nós esses pontos, é justamente o egoísmo, o orgulho, a vaidade que ainda nos escravizam e tiranizam a alma, a essa morte do espírito, que nos levam a viver ainda uma vida muito aquém da nossa possibilidade, que nos levam ainda a considerar a vida num sentido muito menor do que ela efetivamente seja, porque na criação divina, tudo o que há é resplendor, é beleza, é vida, é grandiosidade. Apenas nós, por meio da nossa cegueira espiritual, é que limitamos a nossa visão para o que seja essa vida. Apenas nós. Apenas as sombras projetadas do nosso coração é que limitam em nós a visão da vida gloriosa que nos cerca em todas as partes e recantos do universo. Tudo que Deus criou é belo, é perfeito. Apenas a rebeldia humana, que insiste em permanecer, entre aspas, morto para a vida, é que o mantém distante da glória da criação. É o que Jesus quer aqui nos dizer com essa passagem. Ressuscitar os mortos em nós e deixarmos para trás o fardo desses caixões que todos carregamos. Vivamos, porque viver é muito mais do que simplesmente existir. Viver é a experiência digna da imortalidade, nas palavras de Emmanuel. Viver é despertar para essa vida que nos conclama a servir, a amar. Porque só despertando esses mortos em nós, estaremos com vida suficiente para ajudar a despertar os mortos que caminham ao nosso lado pelo mundo. E quantos não são? Aqueles que estão mortos na vaidade, mortos na usura, na avareza, mortos no vício, mortos na depressão, mortos no desânimo, mortos na desesperança. Quantos não são os mortos que caminham ao nosso lado? Porque, dirá Emmanuel, os verdadeiros mortos estão no corpo físico. Os verdadeiros mortos estão no corpo físico. E é a esses que somos concitados a ressuscitar, a reerguer para a vida imortal, para a vida eterna. Começando pelo exemplo que demos, que possamos dar de vida abundante, de vida com Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 5, dirá a todos nós: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo te apresentará uma nova vida. Cristo te apresentará alegrias outras, muito mais duradouras e perenes daquelas que você lamenta ter perdido. Cristo te apresentará ideais ou buscas novos, tão mais amplos, vastos e profundos do que aqueles que estamos tão preocupados aqui na materialidade. Cristo te mostrará um novo sentido de vida, tão mais rico, tão mais inspirador do que simplesmente aquelas buscas que temos na vida do dia a dia. Desperta. Desperta a fim de que possas despertar. E assim, enfim, poderemos auxiliar aqueles que estão mortos a despertarem para essa nova vida. Que é o que Emmanuel vai nos dizer num outro texto agora no livro Servidores do Além, capítulo 18, intitulado Acendamos a luz da vida. Acendamos a luz da vida. E ele começa dizendo assim: ressuscitai os mortos, disse-nos o Senhor. Mas se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver se levante, não é essa a ideia. É justo tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham muitas vezes mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. Mortificados pela dor, mortos, portanto, na desesperança, na perda do sentido existencial, ou aqueles também mortos, necrosados pela indiferença moral. Aqueles que caminham no mundo, muitas vezes ostentando alegrias, mas que em termos espirituais estão mortos. Na feliz definição de Emmanuel, muitas vezes são mortos belamente adornados. Por fora ostentam muitas conquistas, muitos títulos, renome, fortuna, prestígio, mas muitas vezes internamente, espiritualmente falando,
estão mortos. Mortos preciosamente adornados. É preciso trazê-los novamente ao sentido do que seja a vida. Não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Alguns permanecem no inferno do remorso ou do sofrimento criado por eles mesmos, acreditando ser relegados a supremo abandono. Outros jazem no purgatório da aflição a que se arrojaram, desprevenidos em dolorosas súplicas de auxílio. E ainda outros repousam, inadvertidamente, em supostos céus de adoração religiosa, que em muitos casos são simples faixas de ociosidade mental. Cumprem os seus deveres formais religiosos, mas em termos espirituais estão mortos na ociosidade, acreditando que para alcançar a salvação, para alcançar o céu que nos foi prometido, basta cumprir algumas práticas exteriores, sem uma adesão mais comprometida e profunda do nosso coração. Quantos não entram no mundo espiritual todos os dias do mundo, esperando esse céu, essa vida que não construíram em si mesmos? Acabam mergulhando nos sepulcros que aqui em vida cultivaram. Quantos não mergulham após a morte no sepulcro do vício que aqui cultivaram, permanecendo presos à materialidade, no sepulcro da usura, no sepulcro das paixões que os consumiam já aqui em vida? É preciso desde já infundir vida em nossa vida pela vivência com Cristo. E ele diz: aguçai a visão e observemos a infortunada caravana de fantasmas que seguem, vacilantes e enganados dentro da vida. A quem morreu, sufocado em orgulho vão, no mausoléu da vaidade infeliz. A quem permaneça, cadaverizado em sepulcro de ouro, incapaz de um simples olhar à plena luz. Há mortos que vos partilham o pão cotidiano, no túmulo de terríveis ilusões que lhes anulam a existência, e há corações paralíticos no catre da crueldade e da incompreensão, que nos armam ciladas de angústia a cada passo, para os quais se faz imprescindível a assistência de nossa devoção fraternal infatigável. Se Cristo penetrou o templo de vossa alma, auxiliemo-los na necessária ressurreição. Acendamos a luz da vida. Trabalhemos no bem, enriquecendo as horas da peregrinação terrena com os melhores testemunhos de nossa boa vontade para com os semelhantes, em nome do Mestre da Redenção, para quem o nosso espírito já se inclina, à maneira da planta à procura do sol, de vez que somente irradiando a luz do amor infinito conseguiremos aniquilar e vencer na terra as densas trevas da morte. As densas trevas da morte. Então vejamos só, aquela passagem que antes nos parecia apenas um relato de um acontecimento, de um fato aos tempos de Jesus, agora se conecta estreitamente com a nossa vida, com a vida de cada um de nós e com a vida daqueles que partilham-nos a existência, seja no lar, seja na profissão, seja no caminho comum, no dia a dia da vida. Primeiro, convidando a todos nós a, nesse olhar interior, nessa abertura à aproximação de Jesus, olharmos para esses pontos mortos que temos carregado e que têm tornado a nossa vida um fardo, permitindo que Jesus possa enfim se aproximar, nos tocar, permitindo esse toque renovador de Jesus que infunde vida, que só poderá se dar quando Ele encontrar em nossa alma a disposição sincera de sermos novas pessoas, de abandonarmos o que temos sido em prol do que estamos destinados a ser. Permitamos esse toque de Jesus, abramos-nos a isso pelas vias do trabalho interior, da prece, do autoconhecimento, do estudo, do exercício do bem. Acheguemo-nos a Jesus e Ele se achegará em nós, resgatando-nos das trevas dessa morte que nos impede de enxergar a vida tão bela como ela é, tão gloriosa como ela é, seja onde for no universo. Sintamos
esse toque do Mestre, trazendo-nos um novo alento, um novo sopro de vida, atuando em nós, nesses carregadores dos fardos, dos pontos mortos, deixando para trás os mortos que temos carregados, a fim de que sejamos efetivamente vivos, atuantes, presentes na criação, sentindo a vida fluir através de nós por meio dessa juventude renovada, dessa juventude resgatada, que nos faz nova geração, que constrói um novo mundo. É essa nova geração para os quais os Espíritos querem nos alertar. São chegados os tempos de que, enfim, deixemos para trás Naim, em busca de Jerusalém, em busca de sermos com Cristo, aqueles que falam para o mundo, um mundo morto no materialismo, um mundo morto no pessimismo, para que cantemos no mundo o cântico da vida, da esperança, da ressurreição, mostrando a todas as criaturas que, como nos diz o Evangelho, as dores, as cruzes da vida não são a última palavra, são apenas um caminho para a ressurreição. São apenas recursos divinos que nos impelem, que nos impulsionam a enxergar a vida de um novo patamar. As dores são luzes que Deus acende na noite das almas, alertando-nos para a vida que nos esquecemos de cultivar. Nós que já nos saturamos, que já não mais nos satisfazemos com essa vida superficial da materialidade, aceitemos, enfim, o contato renovador de Jesus. Como diz Leon Denis na introdução do seu livro Depois da Morte, escrevo essa obra para aqueles que já se cansaram ou já não mais se satisfazem com as obras superficiais de uma civilização inteiramente material, para aqueles que já se cansaram de viver como cegos, ignorando-se a si mesmos. É para estes, sobretudo, que escrevo essas palavras, para aqueles que já veem algo depois da morte, que já perceberam que a morte não supera a vida, pelo contrário, que a morte, inclusive, está a serviço da própria vida, que a morte é o grande inimigo a ser vencido, como diz Paulo em sua carta, essa morte em nós que nos impede de experienciar a vida em Cristo. É essa morte a ser superada. Perceber que a vida prossegue sempre, triunfante, cada vez mais bela, cada vez mais elevada, àqueles que estão abertos à renovação. Porque morre uma flor, nasce uma semente. Morre uma semente, nasce uma nova flor, e assim a vida segue o seu caminho, sempre mais forte do que a morte. Já nos dizia o grande poeta indiano Tagore. A vida é a única instância eterna na criação. Tudo mais é apenas transformação que está a serviço de uma vida nova. Despertemos para isso e abramos a renovação com Jesus, porque então estaremos realmente plenos de vida para cumprir a tarefa que Ele também nos delegou, ressuscitar os mortos que caminham conosco. Porque primeiro, como diz o texto aqui, precisamos ter olhos amorosos, olhos luminosos para enxergar os mortos que estão ao nosso lado e que muitas vezes não temos percebido. Para enxergar no meu lar o meu filho que está morto, desanimado, desesperançado. Para enxergar no meu trabalho aquele companheiro que está morto, na desesperança, no pessimismo. Para enxergar na casa espírita alguém que entra ali morto, abatido, completamente desanimado. Quantas vezes não enxergamos? Porque estamos nós também mortos. Porque estamos também nós desatentos para a vida que nos cerca. Mas agora, redivivos, e é isso que realmente sentimos em Cristo, como que redivivos, ressuscitados para uma nova vida, começamos a enxergar pessoas e coisas de maneira diferente. Nós olhamos para trás e mal conhecemos quem éramos há 5 anos atrás, porque efetivamente somos outra pessoa, filhos de nós mesmos, jovens, renovados. Mas agora o nosso olhar tem nova luz, nova vida, e passamos a identificar os mortos que caminham pelo mundo e que às vezes precisam de apenas um sinal de luz para despertarem, para se reanimarem. Precisam apenas de um toque de gentileza, de bondade, a fim de que o seu jovem possa novamente se erguer.
porque é por meio de nós, muitas vezes, que Jesus procede essa ressurreição. Foi por meio de uma Abigail, por meio de um Ananias, que Jesus conseguiu ressuscitar Saulo para uma nova vida, porque ele sentia-se de fato como que morto. Em Cristo, diz ele, tenho uma nova vida. Já não sou mais eu quem vive agora. Cristo vive, Cristo atua por mim. E Jesus conta conosco a fim de que sejamos as mãos, o olhar, a boca que Ele possa utilizar para tocar esses que caminham pelo mundo como fantasmas, a fim de trazê-los novamente à vida. A pergunta é: estamos dispostos a isso? Estamos realmente abertos a ser com Jesus na vida, no mundo, essa mensagem constante da ressurreição, de que dores são caminhos para a elevação, de que frustrações e perdas não são, digamos, caminhos para a desistência, mas, pelo contrário, trampolins, a fim de que alcancemos uma nova dimensão da vida. Temos nós estado dispostos a deixar a caverna do nosso velho egoísmo, como Lázaro fez, desprendendo-nos das faixas que nos prendiam e escravizavam a materialidade, como Lázaro fez ao toque renovador de Jesus? Temos ouvido no íntimo da nossa alma o chamado: Lázaro, vem para fora, deixa a caverna do egoísmo, olha para o sol que te circunda, olha para a vida que te cerca, repleta de oportunidades diárias de criar vida, de alimentar a vida das pessoas que nos circundam. Mas presos que estamos às nossas velhas concepções, presos que estamos à caverna do nosso orgulho e do nosso egoísmo, permanecemos ali, na condição de mortos. Mas Jesus veio ao mundo para ressuscitar e erguer os mortos, trazendo-nos novamente à vida. Meditemos nisso, em especial com esse descortinar de horizontes que a doutrina espírita nos traz. Porque outrora talvez não tínhamos uma visão tão abrangente do que seja a vida, mas com a doutrina espírita, que nos rasga os horizontes do infinito, não há mais lugar no universo agora desprovido de vida. Tudo que antes achávamos vazio, morto, estéril, diz-nos a doutrina espírita, está repleto de vida, porque tudo na criação divina é movimento, é constante ascensão. Nada Ele fez por acaso, nada Ele fez de inútil. Não sejamos nós esses pontos mortos que bloqueiam o influxo, a corrente da vida. Abramos as comportas do coração, deixando que esse fluxo do amor divino, percorrendo agora o nosso mundo interior, possa lavar a nossa alma, carregar consigo os pontos mortos e infundir-nos nova vida. Assim estaremos efetivamente crescendo com Jesus, tornando-nos novos seres, capazes de, inspirados por Ele, ajudar as outras pessoas, olhar a dor que nos acompanha os passos e mitigá-la pelos recursos que temos em mãos. Pouco precisamos para fazer isso. Não precisamos de recursos materiais. Jesus, o que mais fez, o que mais infundiu vida em nossa vida, nada tinha, a não ser a si mesmo. Que possamos conquistar a nós mesmos, a fim de que possamos nos doar, porque percebemos com Jesus que é perdendo-nos no trabalho aos semelhantes que acabamos por nos encontrar. Descobrimos com Jesus que aqueles que querem guardar a sua vida acabam por perdê-la, mas aqueles que perdem a sua vida por amor ao Evangelho é que acabam por encontrá-la. Que possamos então descobrir a alegria de nos doar, porque é isso que mantém e sustenta a vida. A própria natureza vem nos dizer: aqueles que compartilham é que vivem. A fonte que segue caminhando, alimentando por onde passa a esperança e a vida, é que permanece viva, cantando, alegre, triunfante. A água que estaciona morre, porque não partilha, não aprendeu a partilhar. Aprendamos, portanto, com a árvore, que quanto mais sofre as dificuldades da poda, mais aprende a doar e mais se torna viçosa, vigorosa. Aprendamos com o sol, que dá da sua própria vida
para se fazer luz, alimentando uma série de outras vidas, todas as vidas no sistema solar. Porque o segredo da vida está no partilhar, no doar. Nas palavras de Emmanuel, vida é luz, doação, alegria, movimento. Deixemos para trás a morte nas sombras do egoísmo, da inércia, da inação, do desalento, e deixemos que Jesus, com o seu toque, possa nos trazer a vida e a alegria de doar. Que Deus nos abençoe a todos e que Jesus nos auxilie nos caminhos do mundo a ressuscitar os mortos, começando por nós e por aqueles que caminham conosco. Muita paz.